o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, amigos e amigas do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Mais uma vez juntos para refletirmos a respeito de nós, a respeito das nossas ações, dos nossos sentimentos, pensamentos, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começarmos essa nossa conversação, mesmo à distância, nós vamos fazer a nossa prece inicial. E como página preparatória, vamos ler a mensagem Falar, que encontramos em O Livro da Esperança, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim fala o texto. Falar. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quanto estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofrem um impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com relevante apreço os que tombam em desastres na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para demonstrações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria, antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo quando trazido ao refúgio doméstico, para a execução da limpeza, sem que por isso tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram, a noite já passou, na estrada que percorrestes, e o sol do novo dia nos chamas à incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar. E, renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha, a mancheias em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor com os passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz
inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Que assim seja, Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, envolvidos e amparados pela intuição, pela inspiração, pelos amigos espirituais desta casa, os nossos anjos guardiães, para que tenhamos uma excelente comunhão de pensamentos e sentimentos, envolvidos pelo teu Evangelho, Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Que assim seja. Desculpe, graças a Deus, vamos iniciar as nossas reflexões desta noite. Bom, o tema que nos foi sugerido é do item 19 ao 21, do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essas questões, elas se complementam, elas constituem o mesmo assunto e encerram, concluem o capítulo. E realmente conclui porque nos mostra na prática do nosso dia a dia a mediação da misericórdia, influenciando na nossa qualidade de vida, sobretudo na vida de relação, que é pautada pela palavra. Antes da gente passar para o assunto propriamente dito, vamos dar o tema, né? Do item 19 ao 21, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deu o seguinte título: É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? E o interessante é que ele organiza esta conclusão, estes três itens, na forma de questionamentos respondido pelo Espírito São Luís. E o Espírito São Luís era o guia da Sociedade Espírita, né, de Paris, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E essas questões, elas são curtas, porque o espírito superior tem um poder de síntese extraordinário, mas nos informam sobre questões muito relevantes. E ao lê-las com esse sentido reflexivo, pensando no estudo e, sobretudo, no que ela pode dizer para nós de importante para trabalhar o nosso autoaprimoramento, nós percebemos que são questões relativas à nossa vida de relação. E aí a gente lembrou da lei de sociedade, que é uma das leis morais que está lá em O Livro dos Espíritos. Por quê? A gente pega a lei de sociedade, que é o capítulo 7 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós vamos reparar que a ferramenta fundamental que determina a qualidade da nossa vida de relação, da psicosfera da nossa sociedade, é a palavra, é a fala. Vamos ao exemplo? A primeira questão da lei de sociedade, Kardec pergunta se a vida de relação, se viver em sociedade, está na natureza. E olha o que os espíritos nos respondem. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Os espíritos superiores, ao falar isso, ele está destacando que nós somos
seres da palavra. Porque a nossa fala é a nossa comunicação que transmite os nossos pensamentos permeados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. É a nossa linguagem que fala. E parando para pensarmos, não é? As nossas relações conflituosas ou as nossas relações amorosas são determinadas pela forma como a gente fala, como a gente se comunica um com o outro. Por isso que o mandamento maior diz que para amar a Deus nós temos que amar ao próximo, porque o próximo é o nosso espelho, porque o próximo é justamente aquele que vai propiciar que nós sejamos pessoas melhores, que nós possamos trabalhar as nossas potencialidades da alma, tendo como ferramenta a palavra, a fala, a linguagem, como a gente preferir. Mas é interessante que nesta lei de sociedade, os espíritos colocam também a questão do voto de silêncio. Por que na lei de sociedade, Allan Kardec vai falar do voto de silêncio? O que Kardec está falando de voto de silêncio? É o ato de quando nós, seres humanos, nos isolamos completamente da sociedade e não queremos contato nenhum para não nos contaminarmos. Não falamos, não nos relacionamos, nos isolamos. Por quê? Porque o homem não presta. Nós temos que começar, queridos e queridas, a tirarmos essas frases, sabe? O homem não presta. O ser humano é podre. Desculpa estar falando coisas assim tão fortes, mas é que a gente ouve muito isso. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que Deus errou. Que nós somos criaturas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança, em processo evolutivo. Não é? Quando a gente fala isso, é o nosso orgulho e o nosso egoísmo que está permeando os nossos pensamentos, o nosso modo de ver o mundo. Né? A gente já está falando do tema, efetivamente, da nossa lição. E lá na questão 772, o Kardec pergunta justamente sobre isso. Qual o fundamento, o que pensar desse voto de silêncio, desse isolamento, desse afastamento para se purificar, para se afastar do mal que a sociedade representa e assim evoluir? E aí os espíritos são muito contundentes e nos falam de novo da palavra. Veja só. Perguntai antes a vós mesmo se a palavra é faculdade natural. E por que Deus a concedeu ao homem? Olha só. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Por que é uma tolice? Porque nós não paramos de pensar. E o que determina a qualidade da nossa linguagem são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aqui ele está falando do silêncio nesse sentido, da gente voltar a nossa linguagem, a nossa palavra para dentro de nós mesmos e entrarmos em sintonia justamente com os nossos amigos espirituais, principalmente os nossos anjos da guarda, para podermos ter as intuições, as inspirações que nos move para frente, que nos move
a lei do amor. Em busca, em ação, a lei do amor. E ainda, para completar, neste capítulo 3 da Lei de Sociedade, fala-se sobre os laços de família. E na questão 774, Kardec fala sobre a diferença que há entre a vida de relação familiar de nós, seres humanos, e dos animais. E, mais uma vez, os espíritos pontuam essa questão da palavra. Olha só o que os espíritos nos dizem. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais que Deus quer, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E o que permite que nós tenhamos os laços sociais? A comunicação e a fala. Então, agora nós vamos entrar no assunto propriamente dito da nossa palestra da noite de hoje. A palavra, ela é fundamental para que nós pratiquemos a misericórdia, sobretudo através da indulgência, que é um dos itens discutido neste capítulo 10. Um break. Eu peço desculpas se vocês ouvirem latidos, porque a gente, infelizmente, de repente, os cachorros da vizinhança começaram a latir. Mas, dito isso, vamos voltar aqui. Fala sobre essa questão da indulgência, da qualidade dessas nossas relações. E então, Kardec, com toda a sua excelência didática, a sua perspicácia, lança 3 questionamentos. Como a gente já falou, que o Espírito São Luís, que é o guia protetor, que era o guia protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vem responder de forma concisa, porque o espírito superior, ele tem esse poder extraordinário de síntese, com pouca coisa fala muito. Vem justamente pontuar questões da fala que permeiam o nosso dia a dia e que estabelece as qualidades da nossa vida de relação na família e, por conseguinte, na sociedade como um todo. E aí a gente vai usar também alguns apontamentos encontrados em algumas obras subsidiárias do Espiritismo, para que nós possamos enriquecer ainda mais a nossa reflexão. Então, no item 19, Kardec faz o seguinte questionamento: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ou seja, como a gente não é imperfeito, nós ainda estamos na condição de imperfeito, então a gente não pode repreender o outro, né? Isso que é indulgência. Aí o Espírito São Luís fala o seguinte: cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Ou seja, a gente não usa mais essa palavra, né? A gente entende que é um livro do século XIX ainda. Ou seja, com favor de arrasar com a pessoa, de botar, dar uma lição de moral. Não é isso. O que o Espírito São Luís está falando? Quem são aqueles que são colocados sob a nossa tutela? No campo da família,
Os filhos. Por que tutela? Porque todos nós somos filhos de Deus. E aquele espírito que reencarna como nossos filhos são o quê? É Deus falando assim, olha, estou colocando no seio da relação de vocês, sejam quais forem, aqui a gente não está privilegiando nenhuma configuração familiar, tá? A gente está falando das relações de família. Eu estou colocando para vocês, você, seja lá qual for a configuração familiar, este meu filho, para que ele ajude vocês a progredir e, por conseguinte, vocês também ajudem nesse processo de progresso, de evolução espiritual. Então, e assim também os evangelizadores, né? Professores, de alguma forma. Então, quando esses que estão sob as nossas tutelas cometem algum equívoco, cabe-nos o quê? Mostrá-los a direção melhor para ter uma qualidade de vida melhor. E nós façamos as correções, as pontuações do equívoco com a luz da caridade, como Jesus nos ensina. Benevolentes, indulgentes, que a gente está falando de indulgência especificamente, e com perdão. E saibamos antes trabalhar a raiva, que essa nossa correção, digamos assim, não seja algo violento, algo que fira, algo autoritário, que até então tem permeado as nossas relações. Às vezes é melhor nem falar na hora, esperar um pouco, se acalmar, e lá, como fala a questão 772 do Livro dos Espíritos, que a gente mencionou, entrar em silêncio, se recolher, se permitir entrar em sintonia com os bons espíritos, que com certeza eles vão nos acalmar e vão nos ajudar pela intuição, pela inspiração, em pensar na melhor forma de estar pontuando o equívoco daquele indivíduo, tendo em vista que nós também podemos ter esse equívoco dentro de nós. E aí, a gente recorre a uma fala do espírito José Petitinga, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que nós encontramos no livro Crestomatia da Imortalidade, no capítulo 30, que tem o título Conversação Espírita. Aí nós pegamos um trecho que fala assim: a palavra inspirada nas emoções superiores serena as inquietudes, aplaca as paixões, doma os impulsos desequilibrados, aquieta as aflições, arregimenta as ideias, equilibra os desejos, programa os trabalhos e, vitalizando o espírito, renova-o para a luta em prol das realizações nobiliantes. Conversemos edificando. Façamos da palavra uma melodia renovadora. Com uma palavra, sentenciamos um homem. Com uma palavra, libertamos um coração atormentado. Nem drama na voz, nem pieguismo na palavra, mas harmonia que traduz a equilíbrio ao falar, sem exigência que deprime, nem a falsa humildade que não convence, sabe? É não colocarmos as nossas expectativas no outro,
Por exemplo, quando o filho tira uma nota baixa em língua portuguesa, em matemática, e aí a gente faz aquele discurso corrosivo que acaba com a pessoa, ainda comparando com o filho do outro. E aí a gente esquece que aquele filho é o nosso irmão na humanidade, que está sendo colocado sob a nossa tutela por Deus, justamente para ele dar um passo adiante. E nenhum filho de Deus é melhor do que o outro. O nosso Mestre Jesus falou isso quando diz que nós podemos fazer igual a ele ou muito mais. Ele se coloca em igualdade com o filho. O irmão, ele é o irmão mais velho, né? Simbolicamente falando. Um hábito muito complicado que nós temos, e quando a gente tem uma situação conflituosa, nós criticamos o outro, a pessoa. Você é isso, você é aquilo. Você não se deixa. Ao invés de focarmos no problema. Isso faz toda a diferença. O problema é esse. Nós temos esse problema para resolver. Vamos dialogar para ver o que a gente pode fazer. E detalhe, não é da noite para o dia. Até porque nenhum de nós vai evoluir num passo de mágica. É paulatino, é devagar. Quando a gente tem essa serenidade que José Petitinga falou, quando a nossa palavra transmite esse potencial para que o outro possa respirar, pensar e elaborando as suas questões e trabalhando na sua melhora, com certeza a gente recebe a intuição e as inspirações dos bons espíritos para que a nossa palavra seja veículo de progresso, de amor, de libertação, como o Espírito José Petitinga nos fala. É fundamental que a gente comece esse exercício no nosso dia a dia, sobretudo nas nossas relações conflituosas na família. Porque, como falam os espíritos, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos muito isso. O outro é o mais valoroso exemplo da misericórdia de Deus para que desenvolvamos as nossas potencialidades e, por conseguinte, possamos nos colocar na posição de instrumento para que o outro trabalhe as suas potencialidades. Porque aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Qual de nós não temos as nossas fissuras que precisamos trabalhar? Não é mesmo? Item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Ou seja, você vê uma coisa ou outra ali, você perceber os equívocos, outros, sem divulgar. E aí o Espírito São Luís responde que é uma coisa muito importante. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso, ou seja, impedido de ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Essa questão ela é muito atual com as redes sociais, com essa cultura do cancelamento. A todo momento nós vemos isso.
comportamentos sendo divulgados ou não, né? Questões pueris, desnecessárias de serem observadas, ou que, ao serem expostas, a gente vê, reflete sobre aquilo, se vale a pena ou não aquele comportamento. Se a gente ainda tem aquele comportamento e a gente acha que não é legal, né? Porque às vezes a gente vê e fala, nossa, isso não é legal. Não gosto dessa forma de agir. E no dia a dia a gente, sem perceber, age da mesma forma. Então, se a intenção for essa, se a intenção for edificante, de nós nos educarmos a partir do mal que nós estamos observando, mesmo que ele não vai ser julgado, ele serve como ponto de reflexão para o nosso autoaprimoramento. É disso que o Espírito São Luís fala. E aí, a gente pegou uma fala do Espírito Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira, que a gente encontra na introdução do capítulo 6 do livro Justiça e Amor, que serve para ampliar nossos pensamentos a respeito dessa questão. Que o Espírito Camilo fala assim: como é que alguém, de modo consciente, se auto-prejudicará tomando posições e caminhos perturbadores? Entendeu o que ele está falando? Quando a gente vê um comportamento equivocado de alguém, mesmo que a gente não vai julgar, se a gente vai usá-los como autoeducação, isso é uma pergunta muito interessante, sem indulgência em essência. Né? O que leva uma pessoa a ter uma atitude que não vai ser boa para ela? Que nada vai acrescentar a ela de forma positiva. Como um indivíduo em pleno governo de si próprio, não almejará o melhor para si, debatendo-se por lográ-lo, que é o que a gente tem visto hoje em dia. Né? Como a gente está vendo comportamentos autodestrutivos na sociedade. E a gente olha com, meu Deus, que horror, olha como essa pessoa está fazendo isso. E a gente não tem esses questionamentos. Por que a gente está falando isso? Que quando a gente para fazer isso, olha lá o silêncio interior da questão 774 de O Livro dos Espíritos, que a gente está pontuando tanto. A gente está abrindo a nossa sintonia para pensarmos diferente e, de alguma forma, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, estarmos contribuindo, pelo menos para que se haja reflexão sobre certas atitudes e de que forma a gente pode estar mudando isso. E buscando saúde mental, saúde psíquica, saúde emocional, porque é disso que está falando. Entendeu? Certos comportamentos. Está falando da questão dessa misericórdia, dessa indulgência, de ser a alavanca principal na hora de nós acolhermos alguém e sabemos já, pelo conhecimento espírita que temos, que estão equivocados, mas que ainda não conseguem fazer diferente. Qual é o olhar que nós estamos tendo para o outro? Qual é a diferença que um olhar amoroso, pautado por essas questões, pode fazer para que o outro se abra justamente para começar a buscar outros meios de vida, digamos assim. E aí o Espírito Camilo termina da seguinte forma: dessa forma, podemos conceber que alguém que se destrata, alguém que se desrespeita, impondo-se prejuízos de variados níveis, com toda certeza será capaz de levar semelhantes ao mesmo tormento ou estará vulnerável
a imprimir o sinete da sua desventura sobre as alheias existências. O que ele está querendo fazer? Que se a gente entra na sintonia desse comportamento, nós estamos nos deixando envolver por essa psicosfera e aí a gente acaba sendo envolvido pelo desânimo que tem caracterizado a gente, esquecendo de que a lei é de progresso, que o mundo está andando, está se movimentando e quem está no leme desse progresso é Jesus. E aí a gente fica fixado só naquilo que há de negativo, sem estarmos trabalhando ao voto de silêncio, ao silêncio interior de novo, sem estarmos investindo nessa reflexão, nessa qualidade, nesses potenciais que a gente tem, para que nós possamos tirar o melhor das situações que nós estamos vivenciando. Mundo de provas e expiações é mundo de desafios. Porque a vida não é a vida física. Como nós passamos por esses desafios que estão sendo nos apresentados no momento e a forma como nós vemos, acolhemos o nosso próximo, seja em que situação esteja, seja qual próximo seja, faz toda a diferença nesse nosso aprendizado para quando voltarmos para casa. É isso que o Espírito São Luís está nos falando, é isso que o Camilo vem complementar. E isso muda completamente a nossa qualidade de vida. Sabe a música do Almir Sater, ando devagar porque eu já tive pressa. A gente começa a ter essa visão maior de mundo. E começar a andar devagar, sem pressa. E vendo um outro, um irmão que Deus permitiu estar reencarnado, porque assim como nós, ele precisa dessa misericórdia do corpo físico, da vida na matéria, para se libertar dos seus miasmas negativos, na medida do seu possível, como nós, e trabalhar no seu progresso moral e intelectual também. Questão 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem. Isso é muito importante, muito delicado. Quando é que a gente fala do equívoco do nosso companheiro e a forma como a gente fala? O Espírito São Luís fala o seguinte: é muito delicada esta questão, com certeza. Para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade, bem compreendido. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se vai prejudicar muita gente, se vai causar uma catástrofe, você está sabendo? Você pode divulgar, mas como divulgar isso? Esse é um grande problema nosso. E, infelizmente, a gente ainda não sabe fazer de forma caridosa, não é verdade? Mais uma vez, porque a gente sempre coloca o outro como erro, não o equívoco. A gente não vê as coisas ainda com o olhar da indulgência. Vamos dar um exemplo agora, né? No streaming, que é o Google Play, está divulgando, né, um caso de um assassinato que teve há 30 anos atrás. E que as pessoas que cometeram esse assassinato já cumpriram a sua pena, estão soltas, levando a sua vida normalmente. A questão é que a gente fala: haveria de fato necessidade de 30 anos depois do fato ocorrido
está levantando essas questões, que o objetivo foi? De justiça ou de vingança? Entendeu? Que diferença isso vai fazer nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas que foram afetadas? Por que questionamos de que a justiça não foi feita porque os criminosos já estão soltos e levando uma vida normal, digamos assim, como a gente? A gente para pensar de que quem permite isso é Deus. Porque Jesus nos fala que não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. Então Deus errou em permitir que essas pessoas estejam levando as suas vidas normalmente? Por que trazer esse escândalo à baila? Por que nós necessitamos nos alimentar do mal do outro para nos sentirmos bem? Para termos esse senso de justiça. E justiça é essa que nós buscamos. Isso precisa ser visto ao divulgarmos e a forma de divulgarmos um equívoco que vá prejudicar alguém, outra pessoa, que a gente acha que é um mal menor, digamos assim, a sua divulgação do que a sua omissão. E para terminarmos, trazemos a reflexão do Espírito Emmanuel, que se encontra no capítulo 86 do livro Religião dos Espíritos, que fala assim: entretanto, ai de nós, todos trazemos leve músculo selvagem muito distante da educação. Criamos infinitos problemas, injuriamos, criticamos, caluniamos, deprimimos. Esse órgão minúsculo é a língua, lâmina pequenina embainhada na boca. Instrumento sublime, feito para louvar e instruir. Olha que a gente falou lá na lei de sociedade. Ajudar e incentivar o bem. Quantas vezes nos valemos dela para censurar e vergastar, perturbar e ferir? Governemo-la, pois, transformando-a em leme de paz e amor, no barco de nossas vidas. E alicerçado nas lições do Evangelho, roguemos a Deus nos inspire sempre a dizer isso ou aquilo, como o próprio Jesus desejaria ser dito. Então, qual é o nosso crivo? O que Jesus faria? O que Jesus diria? Façamos, mais uma vez, aquele silêncio para dentro, em que entramos em comunicação com nossa essência, com os bons espíritos, para que eles nos direcionem com relação às atitudes que nós vamos tomar. E isso, queridos e queridas, neste momento, uma nova etapa nesse nosso processo evolutivo, nessa tão aclamada transição planetária que a gente só está no começo, se faz necessário. Porque começarão a estar próximos de nós, nos seios das nossas famílias, das nossas casas espíritas, das escolas, dos serviços, etc. Companheiros com muitas, muitas, muitas dores. E que vai precisar que nós utilizemos desses crivos que nos traz o Espírito São Luís. E esses companheiros que nós mencionamos, para podermos nos sermos
instrumentos úteis de Jesus através dos bons espíritos para consolar esses e tantos outros e, por conseguinte, também recebermos consolação. Lembremos que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título a bem-aventurança. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E acho que eles precisam muito, muito da misericórdia de Deus. Para terminarmos e nos prepararmos para a nossa prece final, desculpa que eu estou me alongando um pouquinho, nós vamos trazer uma síntese de uma mensagem, podemos dizer uma crônica, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que é o capítulo 36 do livro Luz Acima, que se chama Nas Hesitações de Pedro. Tá? E eu vou fazer essa síntese e vou falar alguma coisinha, porque tem falas do Mestre Jesus. E a gente precisa ler. Bom, o Espírito Humberto de Campos nos traz uma narrativa que ele diz que aconteceu na Casa do Caminho, logo após o Pentecostes. O que isso quer dizer? Logo no início dos trabalhos na Casa do Caminho, estava lá Pedro, com outros apóstolos, e várias pessoas para serem atendidas, para ouvirem a palavra do Evangelho, enfim, a porta parece que ficava fechada, as pessoas batiam, alguém abria atrás. E aí ele olha, na porta está uma mulher conhecida da sociedade ali, desvairada, né? Até fisicamente aparecendo doente. E era uma mulher pecadora, segundo aquela época. Então todo mundo fica espantado, Pedro também, e pensa assim, meu Deus, eu não deixo essa mulher entrar. Tem senhoras respeitosas aqui, e eu vou deixar essa mulher entrar, o que eu faço? Ele ficou muito confuso. E aí ele fez aquilo, a gente vai falar de novo, questão 774. Se recolheu num canto, entrou em silêncio, entrou em prece, porque pensou assim, bem, Jesus falou no Pentecostes que sempre que a gente entrasse em contato elevado, ele estaria conosco, vou pedir aqui em prece e o mestre me intua o que fazer. E sabe o que aconteceu? Jesus se faz visível para Pedro. Ele não fez só por intuição. Ele se fez visível para Pedro. E tem um diálogo com Pedro. Então, aí Pedro pergunta, o que fazer? Recebe ou não recebe? A primeira frase do Cristo foi, Pedro, eu não vim para curar os sãos. E aí, Pedro coloca uma série de questões para Jesus. O que fazer com essa companheira? Julgá-la? Fazer-lhe sentir a extensão dos erros dela? Conferir-lhe a noção do padecimento em que mergulhou por si mesma? Tomar consciência de que ela é responsável pelos equívocos dela? Para dizer-lhe para dizer-lhe as penas que a esperam neste e no outro mundo, ou seja, as penas de gozos futuros, presentes e futuros, né? Como é que é na reencarnação? E aí Jesus fala o seguinte, que é para a gente levar. Juízes contumazes a terra tem numerosos, assim como milhares de boca que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Há ainda aqueles que exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Há os espíritos acusadores que não hesitam na condenação em nome do Pai,
olvidando as próprias faltas. E aí Jesus continua: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. Está falando da justiça da terra, claro. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa, abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca da morte e traze-a para a vida em abundância que o Cristo veio nos ensinar. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Jesus se foi, e o que Pedro fez? Abre a porta da casa do caminho, ante olhares espantados, e convida a mulher a entrar. Com as seguintes palavras: entra, a casa é sua. E quando interrogado por ela, quem seria aquele homem? O apóstolo Pedro respondeu: sou seu irmão. E possamos refletir sobre isso e começarmos a trabalhar essa questão, sermos mais solidários para nos tornarmos efetivamente fraternos e sermos todos irmãos em humanidade, qualificando a nossa palavra, a nossa linguagem, a nossa comunicação. E que a paz do Cristo esteja conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos iluminando, para que possamos ser instrumentos da sua paz, para que possamos receber a sua misericórdia, Senhor, no fundo do nosso coração. E, por conseguinte, irmos nos tornando misericordiosos. Que possamos, Senhor, com teu amparo, com a tua ajuda, cada vez mais agirmos com a força da indulgência, fazendo como Pedro fez com esta irmã, abrindo os nossos corações para acolhermos todos estes muito equivocados, com a consciência que também o somos, e juntos caminharmos na senda do progresso. Agradecemos por mais uma oportunidade de reflexão do teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Se conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!